Oi, gente, meu nome é Júlia Cairala, sou professora de LPO aqui da Unidade Unic do Sudoeste. Toda terça e quinta, às 8h30 da manhã, estão todos convidados, já que o LPO, apesar das pessoas acharem que não, é uma modalidade para todos, independente da idade, independente do condicionamento físico, basta ter vontade e estar disposto a aprender uma nova modalidade. O que é o LPO? Ele é mais conhecido pela sua sigla, mas o nome é Levantamento de Peso Olímpico. E ele vem justamente com esse olímpico porque ele começou num dos primeiros jogos das Olimpíadas lá na Grécia Antiga como um teste de força entre as pessoas. Antigamente elas usavam pedaços de madeira, jogavam martelos, jogavam pedaços de ferro em formato de bola, que hoje em dia a gente usa até como querobel, e a modalidade foi evoluindo. Hoje em dia a gente vê nas Olimpíadas com os movimentos de arranque e de arremesso, que é o clean and jerk e o snatch. O que são esses movimentos? São os movimentos principais do LPO e, de acordo com esses movimentos, a gente tem algumas variações. Temos o split jerk, temos thruster, temos clean and jerk. O CrossFit acabou utilizando desses movimentos básicos para colocar na sua modalidade também. Colocar, por exemplo, o thruster. A gente usa também bastante o back squat, o front squat, o deadlift, que também são movimentos básicos e principalmente de saída dos movimentos principais do LPO. O que a gente precisa para a postura correta dos movimentos? Principalmente os movimentos básicos, que é o deadlift, o back squat e o front squat. A gente precisa estar com os pés alinhados na largura, principalmente do nosso ombro. A gente fala muito da largura do quadril, mas é melhor pensar na largura do ombro, porque a gente tem uma base um pouco maior, dando mais estabilidade. Precisamos estar com a coluna neutra, a cabeça em posição neutra. O que isso significa? Eu não vou ficar nem com a cabeça muito para baixo, nem muito para cima, e a cabeça e a coluna acompanham o movimento. Então, no deadlift, por exemplo, que a barra sai do chão, eu começo olhando para o chão e elevo a cabeça olhando lá na frente no horizonte. No back squat, no front squat, eu fico sempre olhando para frente também no horizonte. Porque se eu baixo minha cabeça, por exemplo, a barra ela vai me puxar para baixo. Então, posturas básicas de início de movimentos. O que mais a gente precisa para ter uma boa execução dos movimentos? Eu preciso estar com uma boa mobilidade, principalmente de tornozelo, de quadril, de ombro e de punho. Basicamente de tudo, né? Faz sentido porque o LPO, ele mexe com o nosso corpo inteiro. Então, é uma excelente possibilidade de treinamento de força além da musculação. A gente consegue treinar o nosso corpo inteiro, principalmente membros inferiores e área da cintura escapular, que a gente usa bastante ombro, bastante trapézio, dorsal. Então, a gente precisa do corpo inteiro pronto para conseguir os movimentos do LPO. Então, por que a gente está falando das mobilidades? Eu preciso primeiro fazer uma tripla extensão, que é a extensão de tornozelo, joelho e quadril, fazendo esse encolhimento do trapézio, no LPO a gente chama de shrug, para depois da tripla extensão eu entro embaixo da barra. Então eu brinco que é uma gangorra. Primeiro a gente sobe para depois descer. Eu tenho que pensar no meu corpo como se fosse uma mola. Eu estico para depois receber e propulsionar de volta, aproveitando essa potência. O LPO é justamente a junção de força e velocidade, que a gente tem a fórmula que é de potência. Então é uma modalidade que precisa o tempo inteiro dessa potência, junção de força e velocidade. Nos movimentos básicos do CrossFit, que do arranque e do arremesso, a gente precisa de duas pegadas diferentes. A base ela vai ser a mesma, a saída do movimento continua sendo uma saída de deadlift, que a barra sai do chão, mas a pegada é diferente.
No snatch, a gente tem a pegada aberta, então eu vou medir com o braço esticado na largura do meu quadril, a barra na largura do quadril, e no clean ela vem mais fechada com o braço na linha do meu ombro. Em todos os movimentos do LPO, se eu conseguir aprender a fazer a hook grip, que é essa entrada do dedão dentro da minha mão, ao invés de eu abraçar a barra aqui, que a gente chama de false grip, e fechar fazendo a hook grip, eu consigo progredir minha carga de forma segura, porque a barra não vai escorregar da minha mão, e eu consigo colocar mais carga, porque eu não faço tanta força com o meu antebraço, e eu consigo projetar mais força nas minhas pernas. Então a gente tem que pensar sempre que os nossos membros inferiores são mais fortes do que os membros superiores. Então a hook grip ela vai servir para me dar uma segurança maior de pegada e não precisar usar tanto a força do meu antebraço, por exemplo, e garantir a força na perna. Gente, pelo amor de Deus, não existe movimento com carga sem técnica. Então, primeiro a gente prioriza técnica para depois pensar em carga. Se a gente for fazer um movimento só com a barra, já fica relativamente pesado. Então, primeiro prioriza técnica, aprende a movimentação, até porque não é uma movimentação muito comum. A gente está mais acostumado com os agachamentos que a gente vê muito na musculação. O back squat, o deadlift, até o front squat às vezes gera um estranhamento. Como que eu vou conseguir acrescentar carga? Fazendo bons exercícios de mobilidade e bastante fortalecimento de core. Se o nosso centro, o nosso núcleo não está fortalecido, eu não vou ter força para fazer nem a explosão da tripla extensão que eu preciso e nem a recepção. Na hora que a barra bate em mim, eu preciso estar com o meu core, com o meu centro ativado, para eu não ser esmagado pela barra. Dentro de uma aula de LPO, eu penso sempre em momentos que a gente vai conseguir fazer uma crescente, tanto de parte física, eu conseguir ativar mais minha musculatura, acordar o meu cardiovascular, deixar o corpo mais de fato aquecido. Só que nisso eu vou desde as articulações até o meu sistema cardiorrespiratório. Então, o que a gente preza dentro de uma aula de LPO? Primeiro a gente faz bastante mobilidade, a parte mais específica e de forma mais ativa. Depois a gente parte para um aquecimento ou um fortalecimento do abdômen, que também já serve como aquecimento. E a gente entra depois no aquecimento específico do movimento do dia, já com a barra, ainda sem peso. Depois começa a colocar carga na barra. Como eu tinha comentado, que ela pode ser feita na área de peso livre da musculação. Por exemplo, o hack do agachamento, a gente consegue fazer o back squat, consegue fazer o front squat, o deadlift sem problemas. Se a barra estiver bem lubrificada e o rolamento estiver bom, a gente consegue fazer inclusive os próprios movimentos do LPO já, como o clean e o snatch. Então, agora que vocês já perderam o medo do LPO, já sabem um pouco mais sobre a modalidade, vem fazer comigo uma aula, ver de fato como é na prática, terminar de perder esse medo da modalidade. Obrigada pela companhia. Até a próxima.